Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham pela Rádio TV Senado e também que nos acompanham pelas redes sociais. Senhora Presidente, eu quero prestar, nesse dia de hoje, uma justa e sincera homenagem ao jornal A Gazeta de Cuiabá, que no último dia 23 de maio completou 26 anos de importantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso, colocando-se sempre ao lado dos reais interesses da população e contribuindo decisivamente para o aperfeiçoamento das instituições matogrossenses. No dia em que comemora mais um aniversário, o jornal nos brinda com um encarte que peço constar nos anais do Senado Federal. Nele, os responsáveis pelo jornal assumem o compromisso com a sustentabilidade com o seguinte texto que passo a ler. Abro aspas. Abre aspas. Ao longo de seus 26 anos, o jornal Gazeta consolidou-se no mercado editorial como líder absoluto na preferência dos leitores. E a trajetória de 26 anos é fortemente marcada pela adoção de novas tecnologias, qualidade de seus profissionais e vínculo permanente com a sociedade mato-grossense. Um jornal atento às mudanças e comprometido com as bandeiras de luta da população. A defesa do meio ambiente é pauta permanente desde a sua fundação em 1990. Agora, aos 26 anos, a Gazeta assume um novo desafio, muito além da produção de conteúdo jornalístico ambiental. O jornal de todo o Grupo Gazeta de Comunicação assume o compromisso público com a sustentabilidade. Fecha aspas. Senhoras e senhores senadores, a direção do jornal toma uma atitude acertada neste importante momento pelo qual o país passa. E tudo isso com simples atitudes, que darão a eles e ao Estado de Mato Grosso ótimos resultados. Quero também aproveitar o aniversário da Gazeta para requerer da mesa diretora do Senado Federal votos de aplauso ao jornalista Dorileu Leal e a todos os funcionários do Grupo Gazeta de Comunicação pelo transcurso do 26º aniversário e pelos relevantes serviços prestados à sociedade mato-grossense. Quero ainda manifestar meu respeito a todos os profissionais de imprensa de Mato Grosso e do Brasil que praticam o jornalismo verdadeiro, sincero e imparcial. Por fim, senhora Presidente, ao tempo em que cumprimento o jornal A Gazeta pelo transcurso do seu aniversário, tenho a firme convicção de que uma imprensa livre é fator preponderante para o fortalecimento da democracia. Peço que possa constar esses encartes nos anais da Casa. Senhora Presidente, passando a um segundo ponto, eu pude observar que continua de uma parte da antiga base governista que agora se confundiu. Tem hora que a gente não sabe quem é oposição, quem é governo. Então, governista e oposição você tem que delinear bem. Então, eu vou dizer o seguinte. Os aliados da presidente afastada Dilma Rousseff continuam dizendo que existe um golpe no Brasil. E eu não tenho dificuldade alguma de dizer que não há um golpe no Brasil, porque o Brasil inteiro está acompanhando. Golpe se pressupõe ruptura, violência, golpe se pressupõe tudo o que não está acontecendo no Brasil. O Brasil está com uma democracia ampla e restrita e numa catarse democrática. As instituições estão funcionando de forma independente e esse discurso tem irritado sobremaneira a nossa Corte Suprema, que é o Supremo Tribunal Federal, que tem se pautado da forma mais isenta possível. E eu digo isso porque as próprias gravações que estão saindo por aí demonstram isso. Demonstra que o Supremo está agindo como manda o nosso manual maior, que é a Constituição Federal. Digo isso porque, por vezes, houve manifestações de um lado e de outro, até em frente à Casa de Ministros, do lado que queriam impeachment e do outro lado que não queriam impeachment também, criticando esse outro ministro. Isso mostra a imparcialidade da nossa Corte e dizer que é um golpe realmente é uma afronta à nossa Corte Maior, ao Supremo Tribunal Federal. Dito isso, nós estamos numa comissão de impeachment que está
justamente numa fase em que vai verificar se existe crime ou não. Antecipar isso é justamente antecipar o julgamento. Então, não tem como nenhum senador dizer agora, nesse momento, que a presidente não cometeu crime, porque isso vai ser verificado agora, durante o impeachment, durante essa nova fase do impeachment, que será presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Lewandowski, que é um ministro, inclusive, que foi bastante criticado pelos que queriam impeachment. Então, só para a gente notar e demonstrar esses fatos, esses pequenos detalhes, para demonstrar que nós estamos num período democrático. Estamos tanto numa democracia que no próximo pleito eleitoral, o Partido dos Trabalhadores vai fazer aliança com vários partidos desses que estão agora na base de governo do presidente Temer, inclusive com o próprio PMDB, que será parceiro em várias cidades. Então, como você conceber que existe um golpe se esses partidos vão estar juntos? Ora, se golpe, quando existe, um foge do outro, os que se antagonizam, os inimigos, os adversários, se matam, se agridem. Na verdade, foi liberadas alianças partidárias e esses partidos provavelmente estarão juntos na próxima eleição. Então, eu entendo que é um discurso forte. Eu entendo que o marqueteiro que bolou essa peça publicitária tem que dar. Eu não sei se foi o João Santana, ele já estava lá em Curitiba, mas é possível que tenha saído ou dele ou da equipe dele, porque é criativa e realmente tem um forte apelo. Agora, tem um forte apelo também no quesito de prejudicar o Brasil. Eu imagino um empresário que está na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Oriente, ouvindo essa cantilena de golpe. O sujeito não vai vir investir no Brasil. Então, esse discurso de golpe, na verdade, é um discurso contra o Brasil. Mas estamos numa fase de impeachment e eu vejo o Partido dos Trabalhadores fazendo um discurso de oposição já, fazendo o que faz melhor. Se tem um partido que sabe fazer oposição, é o Partido dos Trabalhadores. E eu sempre critiquei a oposição por não copiar o modelo. Eu sempre critiquei a oposição ficava se lamentando que ficou 13 anos fora do poder. Ficou porque não sabia fazer oposição. Os flancos estavam abertos. Aliás, o presidente Lula era para ter sido afastado do cargo. O que é que fez a oposição? Não, vamos ajeitar, vamos fazer. Se fosse o PT, tinha derrubado o Lula. Naquele momento, se fosse o PT, tinha tirado o presidente Lula. Não. A oposição, água com açúcar, muro demais, perdeu o bonde. Lula se reelegeu, elegeu sua sucessora e ficou aí 13 anos. Uma dura lição. E eu sugiro à oposição, à base governista, observem com o jeito que o PT faz oposição. Tem menos de 2 semanas que o presidente Temer está no governo. O discurso do Partido dos Trabalhadores é como se tivesse passado uma borracha nesse período todo, como se não existisse PT e o caos tivesse instalado nesse país em 2 semanas. Perfeito do ponto de vista de oposição. Agora, é importante fazer esse contraponto para que não se esqueça, porque se não se fizer esse contraponto, o PT volta nas próximas eleições. Para fazer tudo de novo, para dar novamente um cheque sem fundo. Nós passamos por um tempo de bonança? Passamos. Podíamos passar por aquele tempo de bonança? Minha filha vive me cobrando que eu leve ela na Disney. Eu não posso levar. Mas se eu der um cheque sem fundo, eu posso. Eu vou levar ela na Disney. Só que a conta vai chegar depois. Eu digo que esse processo está sendo pedagógico, didático para toda a classe política brasileira. E, novamente, bom para o PT. Sabe por quê? Porque no momento que a conta chega para pagar, o PT sai do governo e vai para a oposição. E com um discurso fortíssimo. Por quê? O momento de bonança foi com o PT. O momento de usufruir do cheque sem fundo foi com o PT. E agora, a hora de pagar a conta, vai estar
com o outro lado. Eu tenho verificado nos últimos discursos dizendo o seguinte: olha, o Bolsa Família vai acabar, o SUS vai acabar, o estado de bem-estar social vai acabar e o pobre vai ser dizimado. E é um discurso que alinha dizendo o seguinte: PT é igual à pobreza, o PT defende a pobreza. E é um discurso que vai batendo todos os dias e, se não fizer o contraponto, vira verdade. Na verdade, eu digo o seguinte: o Partido dos Trabalhadores sempre usou a pobreza como biombo, como um biombo. E eu digo isso por quê? Porque isso é um mito que precisa ser desconstruído. Esse biombo de que o estado de bem-estar social, de que o PT é a favor dos pobres, não passa do mito. Isso ficou bem claro na Lava Jato, em tudo que está aparecendo, porque os verdadeiros amigos do Partido dos Trabalhadores eram os ricos. Agora eu digo, é proibido você ter amigo rico? Não, não é. É feio você ter amigo rico? Não é. Agora, o que é feio, o que não é aceitável, é que, em detrimento da classe mais baixa, você beneficie esses amigos ricos. E é o que está ficando claro. Eu moro num estado em que a base da economia é o agronegócio, é a pecuária, é o plantio de soja, é o plantio de grãos. Na parte da pecuária, nós tínhamos vários frigoríficos que faziam suas atividades ali em Mato Grosso. Hoje existe praticamente só um frigorífico. Sabe por quê? Porque um dos amigos do Partido dos Trabalhadores comprou todas as plantas e fechou. E hoje existe um monopólio no estado de Mato Grosso. E eu falo aqui o nome da empresa. A JBS é dona de tudo que se pensar em termos de comercialização de carne lá no estado de Mato Grosso. Numa das reuniões da CAI, o presidente do Banco Central esteve e nós começamos a perguntar sobre isso. Quais eram os critérios? Ele falou: olha, é escolhido as campeãs. Então o BNDES faz os aportes para as campeãs. Leia-se para os amigos. Os amigos ricos, muitos ricos. Aliás, um dos homens mais ricos desse país, ficou bem claro que tinha uma relação muito próxima. E por que isso é ruim? Aqui se bate tanto, eu vejo o Partido dos Trabalhadores bater no capitalismo e que isso é uma coisa péssima, mas eu digo, nesse governo foi feito o pior tipo de capitalismo que tem, que é o capitalismo de Estado. E olha, grande parte do empresariado estabelecido adora um capitalismo de Estado. Sabe por quê? Porque o capitalismo de mercado, de livre mercado, da livre concorrência é um inferno. É uma briga de foice, é uma briga de faca. E se você faz o capitalismo do Estado e você é amigo do rei, você vai dizimar com a concorrência. Você vai arrebentar, porque ninguém suporta a mão forte do Estado. Aquela mão invisível. Então vem aquele empresário com a mão forte, com aquele vento forte do Estado soprando nas suas velas. E dizima. Esse foi o retrato do que aconteceu. Tanto é que quando começou a se falar em pedaladas, quando se começou a falar nesses crimes de responsabilidade, uma das discussões, e o ex-presidente Lula, que é hábil, talvez um dos maiores oradores que já pintou aqui por essas terras de Cabral, ele dizia: estão criticando a presidente Dilma porque ela amparou os pobres, porque ela pegou dinheiro para pagar o Bolsa Família, porque ela pegou dinheiro nos bancos para fazer programas sociais. Não era verdade. Tinha sim dinheiro para os programas sociais, mas boa parte tinha ido, sabe para onde? Para o PSI, para o Programa das Indústrias. Então, é uma retórica que não se sustenta. O pobre tem sido usado, e não é invenção do PT.
a gente tem que dar o braço a torcer. O pobre tem sido usado há muito tempo e a indústria da pobreza ela é lucrativa. A indústria da pobreza tem eleito muita gente, tem sustentado muitos mandatos e, por último, tem sustentado governos e projetos de partidos. Eu nasci em Caicó, no Rio Grande do Norte. Nossa família foi, ainda quando eu tinha 3 anos de idade, para o Mato Grosso. Mas a história do Nordeste é muito parecida, é muito isso. É o pai dos pobres, é a mãe dos pobres. Isso vai perpetuando. Agora, nós precisamos evoluir desse discurso, nós precisamos construir, começar a ter uma política mais próxima da verdade, para que as bases partidárias, para que os discursos dos partidos possam ter uma sustentação além do sofisma, além da retórica. Mas, senhora presidente, eu quero justamente falar um pouco sobre o que aconteceu essa semana aqui no Senado Federal. Varamos a madrugada justamente para tratar do futuro do nosso país. Nós estamos com quase 2 semanas de governo, desse governo que está nesse momento na interinidade, enquanto não se define a questão do impeachment. E temos tido discussões, essas discussões que eu digo que são arengas menores. Nós estamos quase um ano falando de impeachment, não impeachment, a economia parada, presidente Dilma, não presidente Dilma, e eu tenho dito que isso não é importante. Isso não é tão importante quanto o momento do Brasil, o momento em que precisamos achar a saída. Porque essa grande discussão não se trata da pessoa da presidente Dilma. Eu tenho visto aqui tentarem fazer a vitimização, o coitadismo em relação à presidente, mas não se trata. A presidente Dilma, na verdade, não teve adversário. A presidente Dilma caiu por si só. O governo da presidente Dilma se construiu e se derreteu por si só. Eu me lembro da eleição, quando o George Bush tinha ganho aquela guerra e voltou para os Estados Unidos, mas se aproximava a eleição e ele estava com um handicap assim, ele estava com uma credibilidade nas alturas. E as pessoas diziam que não era possível ganhar do presidente Bush. E um dos assessores do Bill Clinton criou uma peça publicitária muito forte que dizia: é a economia, estúpido. E fez ver o norte-americano, fez voltar o olhar do norte-americano, do eleitor norte-americano para a economia, e o Bill Clinton acabou ganhando a eleição. Na verdade, o que aconteceu com a presidente Dilma foi isso. Ela se enredou numa economia que derreteu, e o problema não era se ela tinha um plano bom ou não para a economia, o problema é que não tinha um plano, e derreteu, e ela precisou fazer pedaladas, ela precisou fazer, que nem ela disse, o diabo. Isso foi o que arrebentou com ela. Foi caindo a popularidade, foi perdendo a credibilidade dos movimentos sociais, que agora o PT tenta novamente ganhar com esse discurso do pobre contra o rico, desse discurso de nós contra eles, mas a grande verdade é que a presidente Dilma perdeu tudo que era positivo e que lhe sustentava. Perdeu sua base dentro do Congresso. Veja bem, a presidente Dilma não teve 22 votos aqui dentro dessa casa. Ela não teve os 172 votos que precisava na outra. Ela tinha perdido a base política. Ela tinha perdido as ruas e perdido a mão, o rumo da economia. E aí, de repente, as pessoas tentam pessoalizar. Olha, ela é uma vítima. Eu vi alguém aqui dizer até um absurdo de que ela estava caindo porque era mulher. Não tem nada a ver com isso. Eu volto a dizer, é a economia, estúpido. A presidente Dilma está sendo julgada por crimes de responsabilidade, mas como pano de fundo é a economia. Sabe por quê? Eu perguntaria, com tudo isso que apareceu aqui, eu pergunto aos brasileiros que agora nos assistem. Vocês acham que o governo do ex-presidente Lula cometeu menos traquinagem que esse governo? Ninguém tem dúvida que cometeu mais traquinagem. Ouviu-se falar em impeachment de Lula? Não. Sabe por quê? Porque lá no Nordeste, quem andava no jumento passou a andar de moto. As pessoas estavam contentes com a economia. Não se falava nisso.
O que aconteceu com a presidente Dilma foi isso. Ela derreteu todas as bases. Tudo que tinha prometido não foi possível se concretizar. E aí vai. E aí, se aparece um crime, é feito, não tem base política e cai. E por isso, às vezes se dizem, mas nós não vivemos num sistema parlamentarista. Olha, quando a situação de um governante chega no patamar em que estava a situação da presidente Dilma, cai monarca, cai presidente, cai primeiro-ministro, cai tudo, porque não se sustenta. Toda casa precisa de um alicerce, todo prédio precisa de pilastras. A presidente Dilma tinha perdido tudo. Foi isso. Tirando aqui no Congresso mesmo, tirando a zaga que eu sempre disse, muito bem postada, que era feita pela senadora Gleice, pela senadora Vanessa, pela senadora Lindbergh, tirando essa zaga aqui, que defendia com unhas e dentes e tem que ser respeitado por isso, ninguém mais. Até muitos companheiros era sonoro silêncio. Foi isso. Aqui no Senado sobrou 4 ou 5 defendendo, porque era praticamente indefensável. Eu até cheguei a dizer uma vez aqui que a defesa do governo da presidente Dilma era que nem defender bola de Rogério Ceni quando batia falta. Indefensável, era no ângulo. Mas essa semana nós aprovamos ali no Congresso a nova meta. O país estava com um déficit público acima de 170 bilhões, gerado basicamente pelos gastos predadores e a inconsequência serial dos 2 governos da presidente. Justamente isso que estamos falando aqui. O Brasil vive um período muito delicado e não começou nas últimas 2 semanas. É isso que tem que ficar bem claro. Não bastasse a clara e rude divisão das forças políticas no Congresso Nacional, ameaça real à viabilização de consenso urgente em favor do país, a economia nacional encontra-se em uma das suas piores fases históricas. Como é sabido, estamos diante de recessão que há quase um século não fustigava os brasileiros. Queda vertiginosa no consumo de bens e serviços e taxa de desemprego acima de 2 dígitos. Foi dentro desse cenário precário, agravado pela enorme insatisfação social, diante das perdas diárias das árduas conquistas sociais das últimas décadas, a partir do Plano Real, que Michel Temer assumiu o comando na nação há apenas 2 semanas. É bom que se fique claro, há apenas 2 semanas nós temos o presidente ali no Palácio do Planalto. Os primeiros atos do novo governo, alguns eivados por claros, mas explicáveis titubeios, evidenciam sincera preocupação com o Brasil e com os brasileiros. Tudo começa pela grande capacidade do presidente, antigo parlamentar, de relacionar-se com o Congresso, procurando assim estabelecer a imprescindível linha do diálogo permanente executivo-legislativo. Diálogo esse que na política não pode deixar de existir. E eu rememoro aqui aos tempos do primeiro mandato e do segundo mandato do ex-presidente Lula. Eu digo isso para fazer um comparativo. Eu fui servidor público por 21 anos e existe entre o servidor público e a União intenso tensionamento sempre. E quando Lula assumiu, sabe o que ele fez? Ele montou uma mesa permanente de negociação. Era diálogo o tempo inteiro. Na época tinha, na frente do Ministério do Planejamento, conduzindo isso, um antigo diretor chamado Duvanier, saudoso Duvanier, inclusive, já não está mais entre a gente. Mas a gente até apelidamos ele de embarrigador geral da República, porque era o tempo inteiro. Eu saía de uma reunião, marcava-se outra. Mas tinha diálogo, existia o diálogo. E aí eu volto, Lula realmente continuou e teve aquele governo de sucesso porque mantinha intenso diálogo, coisa que acabou não acontecendo no governo da presidente Dilma. E agora a gente vê com alvíceras que volta a ter diálogo. Política é feito de conversa. Existe na minha cidade um senhor que gosta muito de política, ele diz, política é a arte da prosa.
Mas agrega-se igualmente a admirável capacidade de diálogo e de agir com racionalidade do presidente, reconhecer erros e, sobretudo, ter o bom senso republicano de corrigi-los. A ideia de que um líder, qualquer líder, seja infalível, um iluminado, flerta com autoritarismo. Ao conceder-lhe uma equivocada aura sobre-humana, qualquer que o faça assim está fadado ao fracasso. Os próprios textos sagrados dizem que a soberba precede a honra. E tem outros ditados por aí que dizem que na política quem não enverga, quebra. Se houve equívocos em decisões desses primeiros dias, eles vêm sendo revistos e corrigidos, rápida e pontualmente. Contudo, sua principal, mais relevante decisão, relativa à composição da equipe econômica, mostra-se irretocável sobre todos os aspectos. A nova equipe, sob o comando sóbrio, lúcido e firme do ministro Henrique Meirelles, tem sido considerado um verdadeiro time dos sonhos, reunindo alguns dos mais talentosos economistas e gestores públicos do país. Aliás, Henrique Meirelles, que era uma insistência do ex-presidente Lula, há tempos, desde o início do governo da presidente Dilma, que o ex-presidente Lula insistia para que ela nomeasse ele como ministro da Fazenda. E está montando um time extraordinário. Muitos, inclusive, desses que vão compor a diretoria econômica, com bem-sucedida experiência na academia e no mercado externo. Eis o time que haverá de recolocar o Brasil na trilha do crescimento. E faço questão de nomear, porque João Saldanha dizia que time bom é aquele que a torcida sabe a escalação. Ilan Goldfan, no Banco Central. Marcelo Caetano, na Secretaria da Previdência. Mansueto de Almeida, na Secretaria de Acompanhamento Econômico. Carlos Hamilton, na Secretaria de Política Econômica. E Maria Silvia, no BNDES. Junte-se ao grupo Pedro Parente, indicado para a presidência de uma violentada Petrobras. Recepcionada com entusiasmo pelo mercado, investidores internos e externos, especialistas da área, jornalistas nacionais e estrangeiros, sociedade e praticamente a totalidade da classe política. Esse novo e auspicioso time já está em campo para recolocar o Brasil nos trilhos. O Brasil conheceu nessa semana as medidas inaugurais que visam estancar a quase crônica sangria das finanças públicas e a inadmissível derrocada econômica do nosso país. Estão previstas várias ações nos âmbitos administrativo e legislativo, como asseverou Henrique Meirelles ao participar na segunda-feira, dia 23, em São Paulo, do Fórum da Veja, promovido pelo principal semanário brasileiro. Haverá estrito controle de despesas primárias e financeiras, com foco na eliminação da ineficiência do gasto público, ao lado de uma busca na ênfase no desempenho na prestação de serviço público. A linha central de atuação da equipe econômica está na busca de rápida recuperação da segurança e da confiança para mercados, consumidores e investidores domésticos e externos, ao lado da estabilidade das finanças públicas, ora sob tremendo e inédito abalo. Outra bem-vinda decisão de Meirelles e equipe, já em um segundo momento, está na adoção de medidas com vistas a estimular a produtividade, o que reclama a radical modernização da indústria nacional com qualificação da força de trabalho e tornar atraente o ambiente de negócios no país. Essa é uma medida de extrema importância. Digo isso porque as poucas indústrias que tinha no estado de Mato Grosso, do meu querido estado de Mato Grosso, estão indo, sabe para onde? Para o Paraguai, onde o ambiente negocial está mais favorável. As duas medidas, caso bem-sucedidas, concederão a necessária competitividade ao Brasil, algo imprescindível para induzir o desenvolvimento e o crescimento sustentável, que haverá de beneficiar 204 milhões de brasileiros. Não é segredo, senhora presidente, mesmo para o mais desavisado observador, que o continuado namorico dos governos do PT com os bolivarianos durante a última década e o engessamento de organismos multilaterais como o Mercosul causaram enormes
embora reversíveis prejuízos ao país. Neste momento, neste particular, nosso ex-colega de Senado, o chanceler José Serra, já deu início à necessária revisão da política externa brasileira. Mas aqui também quero fazer uma ressalva. O ministro e nosso atual colega senador, Armando Monteiro, já defendia e vinha fazendo algumas ações no sentido de que não tivéssemos preconceito algum contra mercados. Naquela linha do ex-presidente norte-americano Ronald Reagan, que dizia: entre países não existem amizades, existem interesses comerciais. Realisticamente, atento aos reclamos e urgências sociais do Brasil contemporâneo, Meirelles mostra-se extremamente preocupado com os trabalhadores, classe retoricamente central para o Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores, que conseguiu lançar desemprego mais de 11 milhões de brasileiros. Pois a equipe econômica do governo Temer tem como um dos seus objetivos mais urgentes trazer de volta ao mercado de trabalho esses milhões de desempregados. A ideia é minimizar a insegurança dos trabalhadores e de empresários, além de garantir o recebimento futuro da aposentadoria dos brasileiros. Finalmente, na análise desses momentos iniciais do governo do presidente Temer, o que representa um certo conforto ao conjunto dos brasileiros é a garantia de que novos impostos só serão propostos em caso de extrema, mas de extrema necessidade. No momento, tudo isso está afastado. Embora não explicite com todas as letras, a nova equipe econômica parece intuir ou mesmo considerar a sábia recomendação evidenciada na famosa curva de Laffer, que aponta o ponto ótimo entre tributação e efetivo recolhimento de impostos. Na perspectiva do contribuinte, a equipe econômica mostra-se, enfim, apenas realista. Como todos percebemos cotidianamente, o Estado brasileiro parece ter ultrapassado com desavergonhada audácia esse ponto ótimo, em prejuízo de todos. Assim, caberá ao novo governo, em prazo razoável, mostrar eficiência na concepção e na condução de políticas públicas inteligentes e factíveis, dentro de um Estado mais contido, enxuto, capaz de retornar aos contribuintes serviços públicos de qualidade. Pelos atores que chegam agora ao proscênio da economia brasileira e pelo roteiro que se comprometem publicamente a observar, devo dizer, senhoras e senhores senadores, que estou otimista com o prognóstico do Brasil para os próximos meses e anos. Estou otimista com esse horizonte que se aproxima. Estou otimista com esse novo discurso de que precisamos ter serviços públicos eficazes. Não basta dizermos que temos o programa, que temos o serviço, é preciso que ele exista. Não basta dizermos que temos direito à farmácia de alto custo e no momento em que o cidadão vai na farmácia de alto custo, ele não encontra. Não basta dizermos que temos um SUS para todos e as pessoas morrerem nas filas. É preciso ter um Brasil real, é preciso termos um Brasil factível, um Brasil que possamos sair apenas do discurso bonito, porque disso o eleitor está cansado. E eu falei aqui, por diversas vezes, o brasileiro não foi às ruas somente contra a presidente Dilma. Ele foi porque ele está cansado desse Brasil virtual, desse Brasil bonitinho que se vende nos programas eleitorais e depois não se entrega. É um Brasil que se vende no domingo, até o domingo antes das eleições, e na segunda-feira a realidade é bem outra. Aqui no Senado Federal, como representante do Estado de Mato Grosso, eu permaneço atento para auxiliar decisivamente esse governo. E por quê? Porque eu não tenho dúvida que estarei auxiliando uma saída para o Brasil. E aí, de repente, se fala, que saída é essa? Porque a saída realmente depende para onde se quer ir. Nesse momento, o que o Brasil precisa é ir à frente. Nem para a esquerda, nem para a direita. Ir à frente.
E eu falo isso porque Mato Grosso é um exemplo disso. Mato Grosso é um estado que produz muito. Mato Grosso é um estado que contribui com quase 1/4 da balança comercial brasileira, no equilíbrio nas exportações. Mas é um estado extremamente carente e cheio de bolsões de pobreza, cheio de necessidades. Cito aqui, por exemplo, parece até pitoresco, mas algum tempo atrás, no pequeno município de Ribeirãozinho, os assaltantes foram até a agência do Banco do Brasil, detonaram com dinamite o prédio do banco, os caixas eletrônicos e foram embora. Levaram o dinheiro. Mas sabe o que aconteceu? A população que foi penalizada com essa ação dos marginais está até hoje sem uma agência do banco. Toda a população tem que andar mais de 60 quilômetros para o município próximo de Torixoréu para receber contas, pagar contas. Isso em estradas da maior precariedade possível. O Estado produz muito, ajuda muito o Brasil, mas nenhuma agência o município está conseguindo. Já fizemos várias gestões e não se consegue. O estado de Mato Grosso é o maior produtor de grãos do mundo, é o maior produtor de milho de pipoca do Brasil, é o maior produtor de carnes. Sabe como é que se escoa isso? Em pouquíssimas rodovias e precárias rodovias. É um dos maiores índices de colisão frontal que tem no país. Por quê? Pistas simples com uma rodovia que já não se sustenta. Então, é para buscar uma saída, para que estados que produzem muito, que ajudam muito o Brasil, possam ser ajudados, é que eu espero e que estou trabalhando para ajudar esse governo, para que possamos ter um novo horizonte, uma saída para o Brasil. Estou torcendo, não conheço de ouvir falar o ministro Henrique Meirelles, mas estou torcendo como nunca, porque torcer por essa equipe econômica, ajudar essa equipe econômica é ajudar o Brasil. Muito obrigado, senhora presidente. Agradeço, senador Zé Medeiros. Quero apenas, senador, estava aqui ouvindo atenciosamente seu pronunciamento, apenas fazer uma observação. O afastamento da presidenta Dilma se deu por uma maioria ocasional formada nessa casa. E, de fato, nós temos resistido muito porque entendemos que não tem base constitucional nem legal para tirá-la. E, por isso, temos dito que é um golpe. E, depois disso, pelo programa que foi agora estipulado pela equipe econômica. A gente ouve muito dizer que, nos 13 anos de poder, a esquerda se mostrou incompetente. Mas a direita precisou só de 2 semanas para se mostrar incompetente. Não é possível um governo como o do vice-presidente Michel Temer, interino, esse governo que nós achamos golpista, e excluiu as mulheres do poder, excluiu os negros, recebe no Ministério da Educação o Alexandre Frota, que é um estimulador de estupro, que é isso que nós temos visto nas redes, e ele fez declarações a esse respeito, aumentou um déficit de 96 para 170 bilhões, lançou um programa que vai retirar dinheiro da educação, da saúde, da assistência social, suspendeu o Minha Casa Minha Vida e deixou claro que fizeram um impeachment para barrar a Lava Jato. Não tem como a gente não avaliar que esse governo não é um governo de golpe. E, com todo o respeito, a equipe econômica que está aí é uma equipe econômica voltada para o sistema financeiro nacional. É uma equipe econômica voltada para o sistema financeiro nacional. Não tem outro propósito a não ser esse. Eu sou presidente da CAI, nós vamos ter a sabatina do senhor Ilan Goldfein, que é o indicado para o Banco Central nessa semana. O relatório vai ser apresentado na terça-feira e na quarta nós devemos ter uma audiência, uma sessão extraordinária. Discordo veementemente dessa política, mas como presidente da CAI, vamos garantir que isso seja feito. Agora, é lamentável, porque nós vamos ter na presidência do Banco Central um banqueiro, porque o senhor Ilan não é só o economista-chefe do banco, do Unibanco, do Itaú Unibanco, ele é também o dono, ele é um dos sócios.
Nós, na nossa legislação, determinamos que tem que ter quarentena de saída e não vai ter quarentena de entrada. No que vai se transformar o Banco Central? Na associação, no sindicato dos bancos brasileiros? Me preocupa muito isso, porque não é verdade que essa equipe econômica tenha visão para a maioria do povo trabalhador. Não tem, porque se tivesse, não estaria apostando contra os direitos trabalhistas, em colocar o negociado sobre o legislado, não estaria apostando em desvincular o salário mínimo da Previdência, em colocar como limite de gastos a inflação. Então, é claro que a prioridade dessa equipe não é a maioria do povo brasileiro, a maioria pobre do povo brasileiro, me desculpa, não é. É, sim, o sistema financeiro nacional e internacional. Por isso que a gente reafirma tanto aqui que esse governo é um governo golpista, porque está mudando o programa eleito nas urnas de 2014 e porque está mudando a orientação, está mudando o que determinou a Constituição Federal de 1988. Me permita só fazer o contraponto, senadora Gleisi Hoffmann. Essa defesa não assiste melhor sorte ao Partido dos Trabalhadores, porque os bancos nunca ganharam tanto no governo do Partido dos Trabalhadores. E com relação ao programa, 8 dias depois da presidente Dilma ter assumido o novo mandato, já não tinha programa nenhum. A grande verdade é que o que se está fazendo nesse momento é que, no meio do naufrágio, está se tentando tampar os buracos do navio para continuar. Não tem como cobrar do governo de menos de 2 semanas qualquer alinhamento com aquele programa que o João Santana vendeu, porque aquilo lá a presidente Dilma conseguiu cumprir. Ela realmente vendeu um sonho ao Eldorado. Eu confesso para a senhora que eu assisti um programa do PT uma vez e eu brinquei, eu estava na oposição, eu falei, olha, desliga essa TV, senão eu vou votar na presidente Dilma. Porque realmente o programa era extraordinário, um programa lindo, maravilhoso, e era difícil, as pessoas culparam, por exemplo, e aqui deixa eu fazer uma defesa dos nordestinos, culparam os nordestinos, que era culpado pela presidente Dilma. Não tinha quem se defendesse daquele programa, não. Uma competência tremenda, venderam um Eldorado, e a presidente Dilma não conseguiu, por isso que ela teve que fazer os ajustes, porque nós não estávamos em condições de cumprir aquele programa. Então, não dá para cobrar também do ex-presidente, do presidente Michel Temer, essa concordância com o programa que foi vendido. Eu penso que, nesse momento, nós estamos numa situação tão difícil que a gente precisa encontrar saída. Eu não vejo que exista essa demonização e essa coisa contra a pobreza. Não existe governo que suba ali e levante de manhã cedo e fala, olha, hoje eu vou judiar do pobre, hoje eu vou acabar com a pobreza. Não tem, todo mundo quer fazer o correto. Tanto é que o ex-presidente Lula defendia a vinda do Henrique Meirelles como uma tábua de salvação para a economia. Quem resistiu a isso foi a presidente afastada, a presidente Dilma Rousseff. Agora, em relação ao discurso do golpe, eu não vou fazer nenhum contraponto mais, porque eu já entendi que é uma peça publicitária, é um discurso forte, e vocês não vão deixar de dizer isso. Cabe a gente dizer, olha, não existe golpe, quem quiser investir no Brasil, venha, porque aqui nós temos um ambiente negocial que está com a segurança jurídica tranquila, STF funcionando, o parlamento funcionando, e, inclusive, os que dizem que existe golpe, trabalhando lado a lado, sem conflito algum, junto com os que são chamados de golpistas. Então, podem vir investir no Brasil, está super tranquilo, e, para parafisar a música, no Brasil está tudo tranquilo, está favorável. Muito obrigado.